Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia de Salmos. Vamos ler o Salmo 78, 79 e 80. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 78, Deus e o seu povo, Salmo didático de Asaf. Meu povo, escute a minha lei e dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não cumpriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus. E não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. E que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia de combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou como uma nuvem, de noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhe deu de beber, abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes. Fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele. E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo um alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhe deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos e enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar do céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles a carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caísse no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite e ainda tinham alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem no sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembra-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, nos lugares áridos, lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã. E transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedra ele destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles, aos raios seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a almas deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as premissas do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como rebanho. Dirigiu-o com segurança, e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos.
tornaram atrás e foram infiéis com seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram seu ciúme. Deus ouviu e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas, as suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Salmo 79, apelo à misericórdia divina. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos seus servos a alimento às aves dos céus e a carne dos seus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. E não houve quem lhe desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram suas moradas. Não nos faça pagar por iniquidades dos nossos pais. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chega à tua presença o gemido dos prisioneiros. Com o teu grande poder, preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelha do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Salmos 80. Oração pela restauração de Israel. Ao mestre de canto, segundo a melodia. Os lírios, testemunho de Asaf. Salmo. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes José como rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto, seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto de abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos, zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxestes uma videira no Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, lhe deitou a profundar raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ele estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O javali da selva a devasta, os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortalece para ti. E assim não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Pastora Dair Nelo, leitura de hoje.